Olá, está começando o último Pauta Pública do ano. Eu sou a Andréa Dipp e eu nem acredito que 2020 já está no fim. Olá, ouvintes, eu sou o Thiago Dominici e compartilho do mesmo sentimento da minha amiga Dipp. E para fechar com um pouco mais de leveza, esse ano que pesou 20 mil toneladas, ou como eu costumo dizer, uma década em 12 meses, a gente vai fazer um programa especial hoje sobre jornalismo e quadrinhos. A Dipp, todo mundo que escuta o programa já sabe da sua veia musical, mas ela manda bem no desenho também, Dipp, ou não? Nossa, não, eu não sei desenhar nem boneco de palitinho, na verdade. Quando fui fazer jornalismo em quadrinhos, eu chamei o Alexandre de Maio, grande mestre, para fazer a matéria comigo, porque eu não ia jamais arriscar tentar desenhar. Bom, eu também não sei desenhar nenhuma árvore, nenhuma casinha direito, mas também gosto bastante de jornalismo em quadrinhos. Não tanto quanto você, que é, digamos, a especialista aqui da dupla de apresentadores no tema, mas a minha, enfim, introdução aí nesse jornalismo, nesse gênero jornalístico foi com o Joe Sacco, que provavelmente a gente vai falar sobre ele aqui no programa, com os nossos convidados. Então, vamos aprender um pouco mais sobre isso. Sim, Joe Sacco é uma grande referência, né? Tem algumas outras que provavelmente os nossos entrevistados irão citar. E é sempre muito bacana a gente pensar em novos formatos, né, para fazer jornalismo. E o quadrinho, ele tem de fato assim tem um diferencial mesmo, né? O quadrinho, ele te permite coisas para além do texto e foto. Então hoje a gente vai falar sobre como a nona arte pode ser também um meio muito interessante de produzir material jornalístico, como isso funciona, como essas áreas se comunicam e tudo que elas têm em comum. E a gente chamou para essa conversa duas pessoas que são dos maiores nomes do jornalismo em quadrinhos do Brasil, quem sabe do mundo, que é a Carol Ito, que produziu para a Pública a HQ Mulheres da Craco, sobre como durante a pandemia essas mulheres na região da chamada Cracolândia são as mais vulneráveis. E além da querida Carol, a gente completa a mesa com o mestre Alexandre de Maio, que também colaborou com a Pública no especial Meninas em Jogo, matéria que nós fizemos juntos, por sinal, sobre as meninas em situação de exploração sexual nos preparativos para a Copa do Mundo em Fortaleza. Foi uma grande matéria, a gente vai falar um pouco sobre ela também hoje. E além disso, nós teremos o personagem da semana, sempre surpreendente, com a Natália Viana, o giro da redação e a boa do povo para relaxar a mente nessa pausa de fim de ano mais do que necessária. Bom, mas agora bora para a entrevista. Carol de Maio, é um prazer receber vocês aqui. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar podendo falar aqui ao lado de grandes jornalistas, inclusive de Maio, né, que é uma referência para o meu trabalho, e é muito bom também estar do outro lado, assim, de vez em quando, né, e obrigada pelo convite, adoro o podcast e espero que o papo seja maneiro. Oi, Andréa. Oi, Thiago. Muito bom estar aqui de novo, assim, a Pública, né, tem muito a ver com a minha carreira, é o começo ali da minha carreira, meus trabalhos mais importantes foram com a Pública, sempre é muito bom estar de volta. Eu vou começar então o nosso papo, e a primeira pergunta é uma pergunta bem tranquila, que eu queria saber de vocês, que vocês falassem um pouco pra gente sobre o trabalho de vocês mesmo com jornalismo em quadrinhos. Quando é que começou? De onde veio essa ideia de trabalhar com isso especificamente, né? E que trabalhos que vocês fizeram, que vocês consideram assim mais legais, que te trouxeram, enfim, retorno, impacto, prazer mesmo. Queria que vocês falassem um pouco dessa entrada de vocês nesse universo. E aí eu acho que a gente pode começar com a Carol e depois vai para o de Maio. Eu sempre desenhei, né, desde a infância, mas não via isso como uma profissão, né, como uma possibilidade de trabalho. E aí eu fui fazer jornalismo na graduação, né, eu me formei pela Unesp de Bauru. E aí, só que eu nunca deixei de desenhar, na verdade, né, eu comecei, sei lá, eu fazia as charges dos trabalhos de faculdade, eu fazia algumas ilustrações por encomenda, então, uma hora, num determinado ponto da graduação, eu me vi mais desenhando do que escrevendo até. E aí foi mais ou menos no terceiro ano da faculdade, eu conheci o Joe Sacco, né, que um amigo me apresentou o Palestina, que é um clássico, né, do jornalismo em quadrinhos,
E aí eu falei, pô, eu acho que dá pra juntar as duas coisas, né? Já que eu não... Parar de desenhar parece que não tá sendo uma opção, né? Por mais que eu tente. E aí eu achei que podia investir nisso, porque era uma coisa diferente, assim, do que eu já tinha visto, né? Em termos de narrativa e de poder misturar as linguagens. E aí eu pensei em fazer o meu TCC, né? Meu trabalho de conclusão, em formato de jornalismo em quadrinhos, de reportagem em quadrinhos, né? E aí eu comecei a pesquisar mais, a conhecer outros autores, me aprofundar mais nessa linguagem a princípio tinha esse objetivo de fazer o livro, né? Aí no final rolou, é um livro que chama Estilhaço, que conta uma história, uma viagem que eu fiz de 10 dias, né, percorrendo o Vale do Jequitinhonha, né, no noroeste de Minas. E aí eu narro essa história em quadrinhos e discuto questões sociais, de gênero, enfim, dessa região que era conhecida como Vale da Miséria, né, nos anos 90. Assim, eu comecei, na verdade, fazendo quadrinhos sem ter essa visão do que era jornalismo, mas depois de muitos anos eu fui ver que tinha já uma pontinha de jornalismo desde os primeiros quadrinhos que eu fiz ali com 19 anos. Eu acho que o que mais me marcou ali no começo foi que eu peguei uma letra do Racionais e fiz um quadrinho dela, e depois no final eu fui atrás de números, né, de violência policial, violência em São Paulo, para fechar o conteúdo daquele quadrinho, fazer sentido aqueles números no final e tal. E isso ali com 19 anos, 18 anos, ali meio sem saber para que eu estava fazendo aquilo. E aí quando eu comecei a correr atrás de um quadrinho que tivesse matérias de hip hop, um projeto assim, e ele deu certo em 99, eu publiquei a minha primeira revista de rap e tinha essa história com esses dados e tal. E aí a vida de editor, de ter revista, meio que me tirou do desenho, assim, em poucos meses eu já não conseguia mais dar conta de fazer quadrinho e a revista. O quadrinho ficou de lado por muitos anos, assim, de 99 até 2006, eu praticamente tinha desistido de desenhar. Só que em 2010, quando eu parei com a revista, e estava já no começo do site do Catraca Livre, a editora me sugeriu da gente juntar as duas coisas. Eu também já tinha visto Joe Sacco e tal, era uma virada de ano de 2009, né? Eu tinha passado 10 anos como editor de revista e para 2010 eu estava querendo fazer algo diferente ali. E aí surgiu a primeira oportunidade na Catraca de fazer uma série de matérias em quadrinhos sobre cultura, sobre temas urbanos e tal. Então ali foi para mim a primeira experiência real de se propor a fazer o jornalismo em quadrinhos e ir atrás daquilo. E eu já tinha passado 11 anos trabalhando praticamente diariamente como jornalista. Só que na minha cabeça isso não era muito, né? A gente não tinha uma experiência sobre isso, ou como fazer. Ou como a Carol disse, minha referência era o Joe Sacco, mas ele fazia reportagens de guerra e não tinha ninguém no Brasil muito fazendo isso, né? Então não fui ali testando coisas porque não tinha referência, literalmente. E aí eu pus na minha cabeça como se fosse ali uma coisa que eu aprendi com o hip hop também, que foi isso, né? Que era, você quer que algo dê certo, você precisa militar ali em cima dele, né? Então eu peguei essa experiência que no hip hop a gente ficava explicando o que eram os 4 elementos e tal, e no jornalismo em quadrinhos eu fiquei pensando que o melhor jeito seria eu conseguir publicar em vários veículos. E aí chamou a atenção de um jornalista da Fórum, que veio fazer uma matéria comigo sobre desenho, sobre um videoclipe que eu tinha feito da MV Bill. A Fórum, na época, era impressa, né? Hoje é um site. E a gente começou com um espaço. Durante um ano eu fazia, junto com ele, 4 páginas de jornalismo em quadrinhos por mês. Então a Fórum foi ali o grande começo, e que logo na sequência eu tive, o imenso prazer de conhecer a DIP, e trabalhar e fazer já algumas coisas com a Pública. E aí acho que quando realmente eu consegui fazer, os primeiros quadrinhos ali com a Pública, já com uma equipe, eu acho que eu comecei a perceber a dimensão do negócio mesmo, assim, né?
vocês dois citaram o Joe Sacco, né, como referências para esse, digamos, pontapé inicial aí pro jornalismo em quadrinhos. E por que, né, que ele é um sujeito tão importante nesse universo do jornalismo em quadrinhos, que eu acho que talvez nem todos conheçam? Na época, realmente, eu já tinha contato com quadrinho de não ficção, né? Inclusive, gosto muito desse tipo de quadrinho de autobiografia, né? Eu já tinha lido Persepolis, que também me marcou bastante, mas não se chama jornalismo em quadrinhos, é um relato de não ficção. E aí foi a primeira vez que eu ouvi o termo mesmo, né? Jornalismo em quadrinhos. O trabalho dele acabou sendo quase um sinônimo, né? Joe Sacco e jornalismo em quadrinhos quase são a mesma coisa. Tem o Guy Delisle, que é um francês que faz umas graphic novels, né? Contando histórias, conflitos tipo Joe Sacco, assim, né? Que ele vai pra Coreia, enfim. Mas pessoas que trabalham só com isso ainda eu acho difícil achar, assim. Acho que viver de jornalismo em quadrinhos essencialmente é bem complicado mesmo. Ainda acho que são, né, não conheço quem viva, acho que só de jornalismo em quadrinhos e tal. E acho que o Joe Sacco traz essa coisa do jornalista aparecer na matéria. Ele trouxe essa que é uma coisa muito forte dentro do jornalismo em quadrinhos. Eu acho que o Joe Sacco trouxe também o bastidor da notícia. Então ele trouxe alguns elementos que até então não eram muito explorados, né? Porque antes dele você tem o Maus, mas ele tem toda uma coisa de ficção, transformando, né, os judeus e nazistas em gatos e ratos. E o Joe Sacco, apesar do estilo cartoon, ele trazia muito detalhe real ali do que estava acontecendo. E aí eu acho que ele acabou meio que, né, fundamentando ali algumas peças essenciais, assim, quando a gente vai fazer jornalismo em quadrinhos, ou pelo menos o tipo de jornalismo em quadrinhos que a gente estava a fim de fazer, né? Sim, e eu queria falar então um pouco com vocês, porque, enfim, né, vocês dois já fizeram trabalhos aqui para a Pública. Carol fez agora a primeira vez, das Mulheres da Craco, e o de Maio a gente fez juntos, né, uma grande reportagem que, na verdade, eu nem sabia, eu fiquei sabendo depois que a nossa reportagem foi a primeira reportagem, todo mundo sempre que vai entrevistar a gente fala isso, né, de Maio. Foi a primeira reportagem investigativa feita totalmente em quadrinhos no Brasil. Esse nome enorme a gente ouve bastante, principalmente de estudantes, assim. Então eu tive a honra de trabalhar com este mestre, com a Carol ainda não, mas espero em breve poder trabalhar também. E aí, queria que vocês, então, contassem um pouco dos processos dessas duas reportagens especificamente, né? Porque eu acho interessante também mostrar que existem processos diferentes, tempos diferentes, maneiras diferentes de fazer o jornalismo em quadrinho, né? Não existe só um jeito, só um formato. E acho que as reportagens de vocês, dois, assim, também mostram que jornalismo em quadrinho trata de temas sérios, eles são muito bons para usar justamente em casos em que você precisa esconder a identidade de alguém, que é uma pessoa em situação de vulnerabilidade, tudo isso. Então, queria que vocês contassem um pouco dessas duas reportagens especificamente. Queria que vocês falassem um pouco sobre esses processos, assim, que acho que é interessante, as pessoas não fazem muita ideia. Eu acho que tinha uma coisa no começo que era... Eu queria fazer quadrinhos falando da realidade, por isso que eu tinha pegado Letra dos Racionais e tal. E aí, quando a Andrea me procurou... e veio com a proposta, né, da gente começar a trabalhar, para mim fazia muito parte daquela mesma coisa ali, de a gente poder mostrar os problemas do Brasil, poder mostrar, né, questões sérias, e aquilo que ela falou para mim era uma das coisas mais importantes que aconteceu nesse trabalho, que era tirar da cabeça do brasileiro e também dos editores brasileiros que quadrinho é coisa de criança, né, que era o que eu ouvia nas primeiras vezes que eu ia atrás de trabalho nos lugares. Porque o que eu percebi depois é o que a Andrea tinha de cultura de ler quadrinhos, é o que falta muito para muitos editores e muitos outros jornalistas, que não têm a cultura de ler o quadrinho. Então, a visão deles aqui no Brasil, principalmente, é a Turma da Mônica. Então, quando rolou o trabalho do Meninas em Jogo, pelo tema, né, ser um tema tão pesado e a gente ter essa estrutura, e aí a gente bateu o pé que não ia ter infográfico, não ia ter texto complementar, ia ser realmente, né, tudo em quadrinho. Então, veio aquele desafio, né, que
além de não ter tantas referências, eu nunca tinha feito algo tão grande até aquele momento, né? As reportagens eram bem menores. Então também a gente subverteu uma grande prática dos quadrinhos, que é você apura, você faz o roteiro, aí depois você começa a desenhar. A gente não tinha esse luxo. Então a gente provavelmente inventou um novo método, que era... A gente tinha um roteiro geral, foi apurando, desenhando, construindo blocos e depois encaixando ele nessa construção da matéria. E aí, né, algumas páginas caíram fora, aquele processo de edição que a gente está mais acostumado no texto, que não dói tanto o coração quando corta. Mas a gente acho que fez um processo de imersão no tema, de viajar para o local, ficar dias lá. E também, assim, acho que rolou, que é o que a gente geralmente no jornalismo em quadrinhos, e nem sempre tem essa oportunidade, que é o desenhista ir a campo na matéria, né? O desenhista ajudar a apurar a matéria. Então isso rolou bastante no Meninas em Jogo, e acho que contribuiu para deixar o quadrinho e o trabalho mesmo como essa referência que acabou virando, né, de trampo e tal. Quando vão me entrevistar, é a grande referência do meu trabalho. Depois desse trabalho, todas as redações do Brasil que eu fui, era um trabalho muito conhecido no meio dos jornalistas e dos editores, então eu acho que esse trabalho contribuiu demais para, na cabeça dos editores, sumir aquele preconceito de que quadrinho é coisa de criança, que não dá para tratar temas mais sérios, né? E eu acho muito legal, e quero ouvir isso da Carol também, porque isso que vocês falam no começo, né, de que o repórter aparece, né, dentro do quadrinho, assim, então, que foi uma coisa que a gente fez no Meninas em Jogo, então não só a gente estava dentro dos quadrinhos, como a pessoa que está lendo, ela acompanha o bastidor de apuração da reportagem, que, assim, como jornalista, eu acho que é uma maneira única de fazer isso, através dos quadrinhos, assim, e que a Carol também fez, né, Carol, nessa matéria das mulheres da Craco, assim, se você puder também falar um pouco sobre isso, assim, que você também aparece lá e você conversando com as mulheres e tal. Acho que não dá para dizer que essas duas reportagens estão desconectadas, né? A Meninas em Jogo e Mulheres da Craco, né? Porque o de Maio, vocês, né? Você e o de Maio chutaram portas, né? Foi tipo para demarcar mesmo. Não, o jornalismo em quadrinhos é sério e nesse projeto megalomaníaco, né, de fazer um trabalho investigativo, né, e todos esses elementos que ele acabou de falar foram muito inspiradores para mim, assim, e abriu muita porta também para quem veio depois, né. Em todo caso, eu trabalhei 3 anos como repórter da Trip, né, e mesmo lá, sendo um lugar que já entrevistava pessoas que fazem quadrinhos, já tinha, né, já era uma coisa que não precisava ser tão explicada, eu também fui a primeira a publicar reportagem em quadrinhos lá, né, então, só que eram coisas menores, eram coisas geralmente misturando o texto com desenho, né, não tudo em desenho, como eu fiz pra Pública, então esse trabalho das Mulheres da Craco foi bem importante, porque acho que foi o maior também que eu já fiz, e por essa possibilidade de se colocar também como personagem, né, que foi que você acabou de comentar. Algumas pautas eu nem sempre me coloco, porque às vezes eu acho que não vai acrescentar tanto para determinado assunto eu me colocar, mas essa especificamente era sobre mulheres e eu, como mulher, fiquei muito impactada, né, com as notícias sobre o efeito da pandemia entre mulheres, né, eu estava lendo muitas matérias sobre isso, assim, sobre o quanto a pandemia escancarou mais ainda, né, as desigualdades de gênero e o peso do trabalho, do cuidado e da vulnerabilidade da mulher foi acentuado, né, e eu fiquei pensando como isso está sendo vivido na Cracolândia, que é um dos territórios mais vulneráveis de São Paulo, né, entre mulheres, que geralmente não se fala muito das especificidades dessas mulheres que estão lá no território. Tem um lance legal do quadrinho que ele é uma linguagem pop, né? Então, esse assunto eu já acho ele tão menosprezado, digamos assim, pela grande mídia, né? Pela mídia hegemônica. Então eu pensei, é uma linguagem pop para falar de um tema que não é pop, né? Um tema que não, sei lá, é muito difícil ver matérias sérias sobre a Cracolândia, assim, né? E o quadrinho tá fazendo parte disso, também ajuda a abrir muitas portas em outros lugares. Né? Como eu sou da área de texto, eu sempre tenho uma curiosidade assim, de entender quais são os processos de cada profissional, né, no campo. Então, por exemplo, no caso de vocês, que são repórteres quadrinistas, digamos assim, não sei se eu posso usar essa expressão,
como que vocês fazem no campo, por exemplo, Carol, você esteve na Cracolândia, como é que é a sua captura, digamos, mental ali, de entender o cenário, de entender o equilíbrio do que você pode desenhar ou não, né? Como é que você e o Di Maio também, claro, pergunta para os dois, como é que vocês trabalham isso em loco mesmo? Assim, essa entrevista que eu estou fazendo aqui talvez renda tal cena. Vocês já imaginam a cena na hora? Enfim, queria que vocês contassem um pouco desse universo mental do quadrinista em campo. Eu já fiz alguns outros trabalhos no território, né, na Cracolândia, e, chegar com câmera, com celular, qualquer coisa, assim, é muito perigoso, assim. E eu não podia... geralmente, quando eu faço matéria campo, eu levo o celular e fotografo coisas que eu acho que vão me ajudar depois, né, e principalmente cenário, ou as expressões faciais da pessoa que eu estou entrevistando, né, uns detalhes, assim, que você não sabe exatamente como vai ser usado, mas você enxerga ali numa imagem forte, uma imagem que ele pode acrescentar, né? Mas, assim, o fluxo mesmo, eu tive que pegar foto de internet, assim, né? As partes que aparece o fluxo, eu tive que fazer uma adaptação de outras fotos que eu já vi de repórteres em outros veículos. Mas eu acho legal que, quando eu falava de fazer a matéria em quadrinhos, as mulheres, elas se sentiam mais confortáveis até para dar entrevista, né? Eu entrevistei uma mulher que, inclusive, é usuária, né, de crack, ela estava no momento de abstinência, né? Aí, no final, ela ficou tão à vontade que ela a priori estava assim, não quero câmera, não quero foto. Já vieram me entrevistar para algum outro programa e meu pai brigou comigo, meu marido brigou comigo, enfim. Ela já tinha umas experiências ruins. É legal também essa possibilidade de você parecer menos intimidador, né, ou menos... Eu não sei, acho que as pessoas encaram o quadrinho como algo mais leve a princípio, mais poético, enfim. Eu acho legal ter essa possibilidade também. A apuração é meio que padrão para qualquer matéria, assim, mesmo sem quadrinhos, aí eu faço todo o roteiro, né, essa parte de mais dor e sofrimento, de tentar ser mais sintética possível, né, e cortar coisas e eu tentando achar solução para a imagem trazer informação também, né? Porque a imagem não é só uma ilustração do texto, ela é um complemento, né? Então, você fica quebrando a cabeça ali, para mim, é a parte mais dolorosa. Aí depois o desenho já tá tudo mais planejado e mais tranquilo, mas o roteiro, assim, é uma saga. Eu acho que tem, pelo menos para mim, sei lá, eu fazia quadrinho de ficção, então essa coisa do storyboard, de visualizar a cena, de imaginar o ângulo do que eu tô vendo ali, para mim isso já aparece meio natural. Então quando eu vou para apuração, assim, ou pro local, não que eu tenha alguma regra ali para seguir, mas assim, durante a apuração, as entrevistas, as conversas, para mim já vai meio que aparecendo as imagens. Então, tipo, às vezes você vê aquele detalhe do tênis que vai ser legal. E aí tem todas as situações que a Carol falou de a pessoa autorizou, ela pode aparecer, não pode aparecer, a gente vai fazer outro rosto. Então, acho que é um conjunto das condições que você tem, tanto de apuração quanto depois de publicação, né? Se é para internet, se é impresso, também mudam muito o ângulo do que é feito. Mas para mim, meio que quando eu vou ali, já estou ali na situação, para mim é como se tivesse uma tela na minha cabeça passando já os quadros, eu já consigo enxergar os quadros finais, e aí eu vou atrás da imagem que eu vou precisar para aquilo. Se eu posso, né, eu tiro foto, ou às vezes eu já tenho a ideia do que eu quero e é um local público, eu posso pegar depois só uma referência no Google Maps para usar de referência mesmo, mas no geral tem eu tenho bastante, para mim é um negócio para mim que é quase fora do meu controle, meio automático assim, eu olhar ir para uma reportagem e já o filme já meio aparecer ali na minha cabeça, os quadros. Às vezes as expressões do entrevistado eu geralmente tiro, se eu posso, eu tiro mais fotos principalmente para quando aquelas expressões são um trejeito do entrevistado e tal.
Então acho que isso funciona bastante quando você pode tirar várias fotos, depois isso ajuda bastante a desenhar. Mas eu consigo enxergar situações, assim, e aí ver, putz, isso aqui rende demais. Que nem no Meninas em Jogo, teve uma conversa lá que quando começou a conversa e onde ela estava andando, para mim aquilo já era uma cena na minha cabeça, com certeza, aquela situação. Aí o que eu faço, geralmente, que funciona, quando não pode tirar foto, é saiu do lugar. Então eu cheguei, por exemplo, desse jeito, provavelmente eu ter chegado umas 4, 5 da manhã, e aí eu sentei e esbocei algumas coisas. E aí depois eu vou puxando ali na memória e tal. Você estava sempre com o seu caderninho. Às vezes um rabisco, ele me ajuda a lembrar, assim, deve ser alguma coisa que acabou desenvolvendo mais não o rabisco em si, mas mais a memória que ele vai depois puxar. Acabo treinando, né, o olhar um pouco para reconhecer na hora o que renderia e tal, que tipo de cena eu preciso para contar aquela história. Eu lembro que no Meninas em Jogo, por exemplo, quando a gente estava entrevistando alguém que era um especialista, uma pesquisadora, alguém que está, né, sei lá, alguém do conselho tutelar, enfim, daí podia fotografar, e não só podia fotografar, mas podia mostrar os rostos, né, dessas pessoas. Então, aí o desenho, por exemplo, que o Di Maio fez dessas pessoas era super fiel. Você olha, você sabe que é a pessoa. Mas em outras situações, quando eram as meninas, por exemplo, que estavam abrigadas, né, não só não pôde fotografar, como o Di Maio nem entrou na sala para fazer essas entrevistas com as meninas. Então, também tem isso, né? E eu acho que uma coisa que é interessante dos quadrinhos, e aí já vou aproveitar para fazer essa próxima pergunta, é também dá para ilustrar o que a pessoa está falando, né? Assim, a menina está falando, uma vez eu salvei uma formiguinha, e aí tem lá o desenho, né, da menina salvando a formiguinha, quer dizer, isso está no pensamento dela, né? Então acho que isso é uma coisa que só o jornalismo em quadrinho pode trazer, né? Assim, no texto a gente traz, enfim, mas como imagem, né, que isso é muito poderoso, assim. Daí, aproveitando isso, queria que vocês falassem um pouco quanto que vocês acreditam, né, que o jornalismo em quadrinho ele pode ser mais eficiente que a reportagem em texto, por exemplo, assim. Essa questão de poder fazer, digamos, reconstituições, né, é muito legal, assim, é muito interessante. É quase uma ficcionalização de uma coisa que você não tem o referencial de imagem, né, enfim, reconstruir pensamentos, e isso é muito próprio do jornalismo em quadrinhos mesmo. Eu acredito que tem estilos de jornalismo, né, métodos, técnicas de jornalismo super distintas e que chegam no mesmo resultado de contar uma história. Eu acho que o jornalismo em quadrinhos ele é mais eficiente quando você tem, principalmente, você necessita de um apelo visual, né? Então, alguns processos, né, de redação ou de veículos, você precisa muito mais informação técnica, muito mais agilidade, às vezes, né, na construção do conteúdo e na postagem. E aí eu acho que o quadrinho é mais eficiente, geralmente, quando o apelo visual ele é meio inerente àquela matéria, né? No caso do Meninas em Jogo, era até a coisa do anti-apelo, né? Você não poder mostrar o rosto das meninas era um grande desafio, contar aquela história. Mas a Andrea falou de um ponto que foi bem chave, não sei se você lembra dessa história da formiguinha, que era do mesmo jeito que a imagem ela pode ser benéfica e chamar super atenção, ela é tão forte, né? Porque o que acontece? O desenho ele é uma linguagem que antecede a escrita. Então, quando você vê um desenho, você já entende ele. Você não precisa ler ou passar por um processo racional. Então, o desenho tem um impacto muito imediato. E se você abusar disso, também tem o efeito reverso, né? Que é causar uma certa repulsa. E eu lembro que tanto quanto na revista vexatória, né, de mulheres, como no Meninas em Jogo, era também como não deixar isso, né, tão chocante, porque mesmo você podendo reconstituir, a gente não queria reconstituir, né, o fato em si. Então o lance da formiguinha foi um jeito, né, de reconstituir uma parte da história com uma escolha editorial que usava esse elemento visual, mas não abusando dele, né? Eu acho que é eficiente quando é bem usado também esse recurso da imagem. Só para complementar, eu acho que o jornalismo em quadrinhos ele ainda flerta um pouco com a poesia, né? Não diria todos
os trabalhos e todas as formas de se fazer jornalismo em quadrinhos, mas ele tem esse espaço, né, de arte, né, a arte como uma forma mais poética de contar uma história, assim, né? Até na minha reportagem da Mulheres da Craco, no final, como eu me coloco como mulher, repórter, ali fazendo a apuração, no final eu me permito até dar fazer um fechamento mais poético, assim, né? Sobre a experiência de apurar esse assunto. Então, eu acho que esse espaço que o jornalismo em quadrinhos oferece para mim é muito interessante, muito potente, assim, né? Como poesia visual mesmo. Acho que a gente precisa encerrar, né, Tiago Domenici? Então, eu queria agradecer aqui a presença do Di Maio e da Carol nesse papo sobre jornalismo em quadrinhos. A gente está chegando ao final da entrevista, mas tanto o Di Maio quanto a Carol, eles vão esperar um pouquinho aqui, que a gente vai ter a Boa do Povo, o nosso quadro de dicas culturais. Então, vai pensando aí, Di Maio, vai pensando aí, Carol, o que é que vocês vão sugerir para o nosso ouvinte? Há 9 anos, a Pública revela as injustiças que marcam o Brasil, do campo às favelas, de Brasília à Amazônia. E mais, mostramos quem lucra com elas, de policiais corruptos a empresários e políticos. Se você acredita na importância do jornalismo investigativo, acesse aliados.apublica.org e veja as formas de apoiar o nosso trabalho. E agora chegou a hora do Terto soltar o personagem da semana com a Natália Viana. E ainda bem que é só o da semana, porque se fosse do ano, eu teria dó de quem faria essa retrospectiva. Diz aí, Natália, qual foi a figura que definiu os últimos dias? Nessa que foi a 51ª semana do longo ano de 2020, o personagem da semana foi ele, Jair Bolsonaro. O presidente começou bem a semana com a notícia de que a sua popularidade permanece a mais alta desde a posse. Segundo o Datafolha, 37% dos brasileiros acham o governo ótimo ou bom, e a porcentagem dos que acham ruim ou péssimo caiu de 34% para 32%. A popularidade de Bolsonaro é a pior, desde Fernando Collor para um presidente em primeiro mandato, e vale a pena lembrar que a presidente mais popular dentre todos no começo do mandato foi Dilma Rousseff, a primeira presidente mulher do Brasil, embora nossa sociedade machista teime em esquecer isso. Bolsonaro fez uma visita ao CEAGESP, principal ponto de abastecimento de alimento de São Paulo, onde ofendeu todo mundo. Bolsonaro ofendeu o próprio CEAGESP, dizendo que estamos desratizando o Brasil e aqui há um ninho de ratos. Ofendeu o governador João Dória, dizendo que enquanto estiver no cargo, nenhum rato vai querer sucatear isso aqui para privatizar para os seus amigos. E os fornecedores de serviço de segurança e lixo, que chamou de máfia. Ofendeu também os gerentes do CEAGESP, que questionaram a indicação do coronel da reserva da PM, Ricardo Melo Araújo, ex-chefe da rota, para o comando da companhia. Ele disse: "Você conhece o coronel? Então cala a boca." Essa semana, Bolsonaro se tornou ainda o último presidente com alguma relevância a reconhecer a vitória do democrata Joe Biden nos Estados Unidos. Ele escreveu no seu Twitter: "Saudações ao presidente Joe Biden, com meus melhores votos e a esperança de que os Estados Unidos sigam sendo a terra dos livres e o lar dos corajosos." E deu de ombros em uma entrevista. Os delegados reconheceram lá, né, que ele realmente foi eleito, e não vamos discutir mais a questão se houve ou não uma eleições tranquila lá. Não cabe mais eu falar absolutamente mais nada. Já não cabia, né? Na mesma entrevista, ele afirmou que não vai tomar vacina, desmoralizando o já desmoralizado plano de vacinação do governo, que excluiu a vacina do Instituto Butantan, abraçada por João Dória, e voltou a incentivar a população a tomar falsos remédios contra a Covid-19. Se você contrair o vírus, procura o médico. Tá? Ele vai te receitar a ivermectina, a hidroxicloroquina ou a anita. Sempre que você quiser te receitar isso, você vai no outro médico. E isso tem salvado vidas. Um aviso, queridos ouvintes, não escutem o presidente, pois ele está mentindo. Também nessa semana, nosso repórter Vasconcelo Quadros revelou que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, está implantando agentes da ABIN em diversos ministérios, como Economia, Saúde e Infraestrutura, para espionar temas sensíveis e movimentos sociais. Dá uma olhadinha no nosso site. O GSI, aliás, essa semana mentiu para a ministra Carmen Lúcia do STF e negou a existência de relatórios feitos sob encomenda para ajudar a defesa de Flávio Bolsonaro no caso Queiroz. Então é isso. Não é de bom agouro
ter como último personagem da semana do ano Jair Bolsonaro. E, no entanto, pela lealdade aos fatos, é preciso lembrar que ele é o chefe do executivo, que foi eleito com 55 milhões de votos e tem ainda grande apoio da população. E se você não quer ver ele ser reeleito em 2022, talvez seja a hora de procurar aquele seu tio que virou bolsonarista de última hora, aquele seu primo que faz jiu-jitsu e explicar para eles os danos que esse homem está fazendo ao Brasil, à democracia e a todos nós. Esses são os meus votos para 2021 e até o próximo ano. Acabou 2020 e tchau. Tão rápido e certeiro que poderia ser uma tirinha da Laerte, vem aí o giro da redação mais rápido da podosfera brasileira. Olá, eu sou a Marina Dias, coordenadora de comunicação da Pública. Hoje eu vim aqui deixar um convite para você se inscrever na newsletter O Ano em que o Wikileaks Mudou o Mundo. Essa vai ser uma série narrativa com textos inéditos da Natália Viana, co-diretora da Pública, e que você escuta sempre aqui no podcast. Nessa newsletter, a Natália vai contar como foi ser a única jornalista brasileira a trabalhar diretamente com o Wikileaks em 2010, no que ficou conhecido como o maior vazamento da história do jornalismo. Ela com certeza tem bastante história para contar. Essa é uma parceria da Pública com o Meio, que é especializado em newsletter. A primeira parte da história você recebe logo que se inscreve e as seguintes vão ser enviadas a cada semana a partir do dia 4 de janeiro. A gente espera vocês lá. Bom, eu senti um pouco mais de responsabilidade agora nesse bloco, porque sendo o último A Boa do Povo, não é só a dica para o fim de semana, mas é uma dica para todo esse período, né? Que para alguns é de relaxamento e para outros é de encarar almoços de família, cuidado com a pandemia pessoal e, claro, aquelas piadas sobre uva passa e pavê que ninguém aguenta mais. Então, por um motivo ou por outro, é melhor a gente já anotar essas dicas para poder descansar e relaxar nossas mentes nesse fim de ano. Vamos começar então com a Carol. Carol, qual é a sua dica aí para esse recesso? A minha dica não é tão de relaxamento assim, mas é uma boa dica e um semi-jabá, porque eu quero falar do Políticas, né, que é um projeto que eu sou uma das coordenadoras, e é um projeto que reúne trabalhos de quadrinhos políticos feitos por mulheres brasileiras. Então, é um perfil no Instagram, tem no Instagram e no Facebook também. A gente basicamente faz uma curadoria, né, do que as mulheres têm produzido, em termos de charge, cartoon, tirinha, com temáticas políticas, né, acompanhando os acontecimentos. Então, o projeto foi criado justamente porque na imprensa é difícil, né, você lembrar ou conhecer trabalhos de grandes chargistas mulheres, e esse projeto veio para meio que preencher essa lacuna, assim. Então, quem quiser acompanhar o debate público pelo viés das tirinhas, né, dos cartoons feitos por mulheres, eu recomendo Políticas. Segue a gente lá e prestigia o trabalho de mulheres também que falam sobre política nos quadrinhos. Muito massa. E você, de Maio? Vou na linha do semi-jabá. Gostei disso. Mas eu queria convidar todo mundo para assistir o doc Amarelo, que está no Netflix, acabou de estrear. Eu fiz as artes, né, dos desenhos, a direção das ilustrações. O doc, a princípio, parece um show do Emicida, mas na real ele é um grande compilado histórico de grandes nomes da cultura negra, toda essa raiz do samba com rap. Tem uma parte de pesquisa histórica muito forte no doc. E tem bastante ilustração também, o que ficou bem legal. A gente reconstituiu vários fatos, inclusive até o fato da gripe espanhola que teve há 100 anos atrás e que conecta com muita coisa que está acontecendo hoje. E a gente traz luz para o Tebas, por exemplo, que era um arquiteto negro que fez a Catedral da Sé e foi responsável por muita coisa que a gente, né, não conhece. Ou pelo menos a maioria das pessoas não conhece. A história da Lélia, foi uma militante que fundou o Movimento Negro Unificado. Então fica esse convite aí, Amarelo, no Netflix. Olha só, depois desse bate-papo super inspirador, eu vou trocar a minha dica da Boa do Povo e vou dizer para vocês lerem quadrinhos, lerem jornalismo em quadrinhos, para vocês lerem graphic novels, para vocês aproveitarem esse tempo para se aprofundar, porque tem muita coisa legal, tem muita produção muito, muito boa. Eu acho que vocês têm aqui 2 autores que vocês já podem começar.
procurando pelos trabalhos deles. E do Joe Sacco, que foi citado aqui muitas vezes, e Maus, que é assim, Maus é um dos quadrinhos que eu mais amo na vida, assim, é incrível, também vale muito a leitura. E eu acho que é isso, assim, é um momento bom e apropriado para ler quadrinhos, ler jornalismo em quadrinhos, e essa é a minha dica. Muito bom, Dip. Já que a gente está fechando o ano, né, no Pauta Pública, eu queria falar aqui na minha Boa do Povo de outros podcasts que, assim como o nosso, tem o jornalismo como linha de frente. Então eu vou sugerir que vocês conheçam a Rádio Guarda-Chuva. A Rádio Guarda-Chuva é um pool de podcasts jornalísticos, tem o Vida de Jornalista, o Giro Latino, o Budejo, o Escafandro, que a gente já indicou aqui, do Tomás Chiaverini, o podcast Finitude e o Põe na Estante. São ótimos programas. O lema deles é um pouco nosso, né, que é o nosso produto é podcast, nossa ferramenta é jornalismo e nosso jeito de fazer é com dedicação, leveza e profissionalismo, é o que eles dizem lá. Então dá uma espiada em radioguardachuva.com.br. Essa é a minha Boa do Povo. Ótimas do povo, então. Queridos, muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Está sendo muito legal encerrar o ano com esse episódio super inspirador. Obrigada demais. Obrigada, adorei. E seguimos aí 2021 tentando fazer mais quadrinhos e reportagens. Valeu, viu? Foi da hora mesmo. Saudade de vocês aí. E chega ao fim o Pauta Pública em 2020. Em 2021 estaremos de volta, mais precisamente no dia 15 de janeiro. Então não se esqueçam de nós. Aliás, assine o podcast no Spotify, no seu tocador favorito. Já temos novidades para a temporada do ano que vem e temos certeza que vocês vão adorar. Bom, e tomara que no ano que vem, se não for pedir muito, a gente tenha um ano menos maluco. Mas eu nem vou ficar falando muito porque isso pode dar azar, né? Faça chuva ou faça sol, ano que vem a gente vai estar aqui para falar das matérias jornalísticas que ajudam a explicar o Brasil. Muito obrigada a todo mundo que está nos acompanhando. Divulguem o nosso trabalho, compartilhem, comentem, fiquem com a gente que a gente só está começando. E se você quiser falar com a gente, pode ser pelas redes da Pública e pelo e-mail, o sempre podcasts@apublica.org. Sugestões, playlists natalinas, combinar a entrega de panetone, eu particularmente prefiro chocotone, elogios, energias positivas, fique à vontade, manda seu e-mail pra gente, ok? A gente fica por aqui, desejando um ótimo final de ano para todos, um abraço e até mais. Chocotone é farsa. Valeu, gente, até mais.